Bom dia, meus amores! Como vocês acabaram de ver, a nossa aula de hoje vai ser a aula de arte, finalizando o conteúdo, e também a nossa avaliação. Vou dar a aula e fazer uma revisão do conteúdo, porque a sua avaliação ela é bastante curta, ela só tem 3 perguntas e bastante simples, coisa que você vai saber fazer depois aí que eu revisar o conteúdo. No seu livro didático, a nossa última aula vai falar do Pixinguinha. Então, olha aí, Pixinguinha, página 16, 17 e 18. Temos também a página 19, que vai falar do chorão, né? E a página 20, que aí encerra o conteúdo. Professora, por que você já está fechando este conteúdo? Porque eu olhei lá na prova, na avaliação de vocês, no sistema positivo, e era apenas 3 perguntas em cima deste conteúdo que já pega bem aqui no final. Então, a gente já faz os exercícios do livro. Essa é uma forma de você estar estudando, de você estar vendo, estudando, e depois você vai e faz a avaliação. Não tem nada de difícil na avaliação. Então, vamos lá. Quem era o Pixinguinha? Pixinguinha é um artista brasileiro. Vou colocar a foto dele aí. Esta foto aí. É o Pixinguinha, o artista brasileiro, conhecido como Pixinguinha, ficou conhecido por seu talento como compositor e flautista. Ele foi um dos principais representantes do gênero musical, popularmente conhecido como chorinho. E aí eu já chamo a atenção para você. Pixinguinha, ele foi conhecido por transmitir esse gênero popular, né? Esse gênero musical popular conhecido como chorinho. Essa é uma das perguntas que está na sua avaliação. Também diz assim: o artista que você vai conhecer agora era um mestre de instrumento de sopro. Ele se chama Alfredo Rocha Viana Filho e ele nasceu em 1897 no Rio de Janeiro. Esta aí é a foto dele, essas 2 imagens aí é a foto dele. Ele foi muito bem conhecido por tocar um instrumento de sopro. Vocês viram aí na aula anterior as flautas feitas por indígenas. Então, Alfredo da Rocha Viana é o nome, né? O nome da identidade dele que ele recebeu quando ele nasceu. Mas o seu nome artístico chama Pixinguinha. Então, Pixinguinha, muito conhecido por tocar esse instrumento de sopro, que é uma flauta. Quando criança, além de jogar bola de gude e empinar pipa, esse menino adorava escutar e fazer música. Com 11 anos, ganhou uma flauta do pai, que também era flautista. Então, Alfredo não parou mais de tocar com o seu grupo. 8 batutas, ele se apresentou com sucesso na França e na Argentina. Alfredo teve vários apelidos, como Piscindim, Bexiguinha, mas foi Pixinguinha que ele se tornou conhecido. É considerado um dos mais importantes música do Brasil. Então, algo importante que você não pode deixar de lembrar. Quem era Pixinguinha? Uma criança
que nasceu, que recebeu o nome de Alfredo da Rocha Viana Filho, mas que no decorrer da sua vida recebeu vários apelidos. Desde Piscindim a Bexiguinha, mas o que ele gostou e o que ele pegou e o que ele ficou conhecido foi o de Pixinguinha. Na próxima página, continua falando dele. A história da música popular brasileira para criança. Autores Simone e Yara Teixeira. Editora, edição do autor, né? Tá aqui, tudo isso que eu estou lendo. De maneira divertida e repleto de ilustração, esse livro conta a história de Pixinguinha, de outras músicas brasileiras, como Chiquinha Gonzaga, Noel Rosa, Adomiran Barbosa e Assis Valente. Então, neste livro aqui, conta toda a história de Pixinguinha, do Alfredo, né? O qual é o nome que ele foi registrado quando nasceu. Mas, em sua história contada neste livro aqui, o nome do livro é Histórias da Música Popular Brasileira para Crianças. E aí você observa na imagem aqui que tem bastante criança cantando e dançando e ele tocando flauta. Bem aqui do lado você vê ele com a flauta e o grupo dele. Pixinguinha, como conhecido, se especializou em tocar 2 instrumentos de sopro. Primeiro, a flauta transversal e depois a saxofone. Gostava tanto deles que chegou a imaginá-los como animais. Assim criou a música O Gato e o Cenário. Nessa composição que o professor vai apresentar o som da saxofona, representa um gato e o som da flauta transversal no cenário. Ouça com atenção e perceba a conversa entre eles.
conhecer, você viu a música, você gostou da música, agora você vai ver aí o que fala. Para tocar uma flauta transversal, é preciso separar de um jeito especial, com muito cuidado, sobre uma pequena abertura, assim como a garrafa flauta. Então, é esse instrumento aqui que chama flauta transversal. Dá uma olhada aí no seu livro que você vai ver melhor. Já outro, na história dos instrumentos, dos musicais, o saxofone é considerado um instrumento recente. Ele foi criado por um músico belga chamado Adolphe em 1846. Então, toda a história de Pixinguinha é baseada por ele ser um tocador de instrumento musical, né? E esse instrumento ser de sopro, né? A flauta transversal e a saxofona. Então, Pixinguinha é uma pessoa muito conhecido, né? Que no país inteiro, também muito bem viajado. Na sua próxima página, o que você sentiu quando ouviu essa música? A música que a professora colocou aí para você ouvir. Você conseguiu identificar o som da saxofona e o da flauta? Como você descreve o som de cada um desses instrumentos? Depois, instrumentos, de qual deles você gosta mais? Converse com seu professor e os seus colegas. Então, aí, pensa um pouco de qual você gostou, da flauta, se você conseguiu identificar, ou da saxofona, né? E aí, depois, na próxima, tem uma atividade que diz assim: inspire-se na música O Gato e o Cenário de Pixinguinha e represente como você imagina esse encontro entre o gato e o cenário por meio de desenho. Agora que você ouviu a música, você vai desenhar aí como que você imagina que foi esse encontro. E aí você vai transferir este desenho para cá. Em seguida, tem Chorão com muito orgulho. Quem é o Chorão com muito orgulho? Vamos ver? A música O Gato do Cenário é um exemplo de um gênero musical brasileiro surgido no Rio de Janeiro, o choro, popularmente conhecido como chorinho. Pixinguinha foi um chorão, ou seja, um músico que toca choro. Ele foi tão importante para esse estilo que o dia do seu aniversário, 23 de abril, transformou-se no Dia Nacional do Choro, como forma de homenageá-los. Então, olha que legal. Pixinguinha, por tocar esses instrumentos e também por tocar choro, como diz ele, ficou mundialmente conhecido e conhecido como Dia do Choro no dia do seu aniversário. Aqui tem uma imagem do chorão, né? E diz assim: os chorão costumam se reunir para tocar em roda de choro. Nesse encontro informal, há muito espaço para o improviso nas músicas, isto é, em vários momentos, cada um cria criações livres, mas esses sons dialogam com a música que está sendo tocada. A flauta, o violão, o pandeiro, o cavaquinho e o bondilim estão entre os instrumentos mais usados nas rodas de choro. Então, agora que você conheceu tudo sobre o chorinho, que é a música que ficou conhecida também pelo Pixinguinha, você vai agora rever um pouco o que eu vou fazer
é uma pequena revisão apenas das perguntas que tem na sua prova. Na sua prova, tem a pergunta sobre as flautas. As flautas, aquela que você construiu. Deixa eu só achar a página aqui direitinho. É aquela que você construiu. Então, você vai voltar aqui nesta imagem. Por quê? Aqui nesta imagem, desta página do livro, na página 10, tubos sonoros. Os tubos sonoros foram instrumentos criados por grupos de indígenas, né, para tocar seu som, né? Então falava assim: a humanidade sempre precisou produzir sons, soprando algum tubo pequeno, grande. Veja a seguir os instrumentos do sopro do Brasil, na Austrália e da África, e escute os sons que o professor vai apresentar. Na aula anterior, a professora mostrou para vocês alguns tipos de som. Nesta imagem aqui, tem, nessa imagem, vemos indígenas brasileiros do povo Ialopiti, acho que é assim que lê, Ialopiti, tocando um longo instrumento de sopro feito de bambu, chamado taquara. Então, taquara, que é esse instrumento feito de bambu, era tocado pelo povo indígena chamado de Ialapiti. Acho que é assim que lê o nome. Então, esse era um grupo de pessoas que tocava esse instrumento longo de flauta. Se você olhar, eles utilizavam um bambu para tocar estes instrumentos. Na imagem aqui do lado, um dos instrumentos mais antigos do mundo é o didgeridoo, tocado por aborigênees na Austrália. Da mesma forma que o taquara, ele é longo tubo feito de madeira de eucalipto. Então, observe, os índios que moram no Brasil já tocava esse som. Lá na Austrália, né, em um outro país, um outro grupo de pessoas já também usava da mesma técnica para tocar esse instrumento longo, esse instrumento de sopro. Depois, aqui também, você saiu do Brasil, passou pela Austrália e agora chegou na África. As pessoas do povo africano Bazélé, que habitam nos países de Camarões da República Centro-Africano, na África Central, costuma ter baixa estatura e por isso são conhecidos como pigmeus. Pequeninos, eles tocam flauta igualmente pequeno, produzido com canudo de mamão. Então, este outro povo lá no Camarões, lá na África, eles tocam também um instrumento de sopro, modelo flauta, mas não longo, e sim curto, assim como eles, feito de mamão. Então, vamos lá. No Brasil, esse instrumento de sopro era feito com bambu, sabe? Esse bambu que todos vocês conhecem. Lá na Austrália, era feito com uma madeira de eucalipto. Já lá na África, era feito com... Quem lembra? Era feito com pequenas toca-flauta igualmente, pequenos produzido como o caule do mamoeiro. Você já viu o caule de um mamoeiro? Era aquela folha do mamão, ela é furada no meio e aí eles usavam para soprar e produzir um som. Então, essa música, esse tipo de som era tocado só por um grupo de pessoas ou por mais de um grupo de pessoas? Pensa nisso. E esse aqui foi o modelo que vocês fizeram. A outra pergunta
que vai te chamar bastante atenção é o som desde o grave ao som agudo. Tem assim, sons graves e sons agudos. Começa do som grave, que vai do do, ré, mi, fá, e chega ao agudo, que é o sol, lá, si. Então, não esqueça desta sequência, não esqueça que começa do som grave e vai até o som agudo. Começando por do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Esse é o som que começa do grave e chega no agudo. Na sua avaliação, tem 3 questões. Uma vai te perguntar em qual das alternativas abaixo as notas musicais estão organizadas do grave para o agudo. Começando do grave para o agudo, ele pega a mesma sequência que você colocou nas garrafas. Então, no momento que está aí fazendo suas atividades da aula, já vai dando uma olhada. A outra questão tem aí essas 2 imagens, né? Esses 2 povos aí tocando esse instrumento de sopro, né? Esse instrumento de sopro feito com canudos longos, grandes, mas tocado com muita alegria. Observe com atenção as imagens, depois assinale as alternativas incorretas. Não esqueça que está te perguntando a alternativa incorreta. Para você responder, você vai ter que responder aí a pergunta que está totalmente incorreta para você. E aí tem, os 2 são instrumentos musicais? Certo, os 2 são instrumentos musicais. Os 2 são tubos sonoros? Sim, os 2 são tubos sonoros. Os 2 são feitos de materiais naturais? Sim, os 2 são feitos de materiais naturais. Um feito de bambu e outro feito de madeira de eucalipto. Aí depois diz, letra D, a tacura faz parte da cultura indígena brasileira? Sim, o tacura, né? Esse instrumento musical faz parte lá da cultura brasileira dos indígenas. E por último vem, os 2 são tocados pelo mesmo povo? Não. Aí tá errada, porque esses instrumentos são tocados por povos diferentes. Então não esquece disso, tá? A resposta é incorreta. Aí, qual é? Uma outra. E aí tem a outra pergunta para você e a sua avaliação é somente isso, tá? Aí você vai responder tranquilamente, sem nenhuma dúvida. Tudo bem? Por hoje é só. Qualquer coisa durante a avaliação, você pergunta aí para a sua professora e faz a revisão. Mas não esquece de assistir essa videoaula que você assistiu. Beijo, por hoje é só.